bem-vindos à Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade e hoje vamos falar de um jogo de cartas da editora Pitágoras, Lusitânia. Este jogo, sabem que mais? Não estou a sentir este cenário. Vamos para o outro lado, ok? Até já! Perfeito! Vamos então falar de Lusitânia. Lusitânia, como já disse, é um jogo de cartas publicado pela editora Pitágoras. É de 2 a 4 jogadores e tem uma duração mais ou menos de 15 minutos. E como já é habitual nos jogos da editora Pitágoras, tem um contexto histórico muito forte. Neste caso, retrata a Batalha de Lusitânia, em que o exército romano perdeu a batalha. Mas antes de falarmos mais sobre o jogo, vamos ver uma pequena explicação e já voltamos. Até já! Pessoal, antes de explicar e de fazer o setup para 2 jogadores, vou-vos só mostrar as cartas que vêm aqui nesta caixa. Podemos encontrar aqui, são as nossas cartas de jogo e elas são divididas em soldados e, como vocês podem reparar, eles têm aqui cores diferentes. Estas são as 4 cores principais, amarelo, vermelho, verde e azul, em que cada jogador vai tentar fazer um exército de uma cor, e só pode ser de uma cor, e depois temos os soldados neutros. Temos os pretos, que são os bárbaros, os com fundo castanho, que são os médicos, e os de fundo branco, aqui ao canto, que são os artilheiros. Depois aqui em baixo temos as cartas de equipamentos, como podem ver são várias e podemos equipar os nossos soldados. Vou-vos dar aqui um exemplo, por exemplo, este é o arqueiro, tem aqui este símbolo de arqueiro, quer dizer que eu posso equipar um arco e flecha, que neste caso esta carta dá-me 2 pontos, com esta equipada passa a valer 3 pontos. E aqui mais perto vamos agarrar no exército azul, como podem ver aqui abaixo, a cor indica o tipo de exército, é o exército azul, com a numeração de 1, 2, 3, 4 e 5, sempre. Os pontos que cada carta vale e os utensílios que podem ser anexados. Esta carta vale 2 pontos, mas por exemplo pode ser anexado uma espada ou uma lança, um escudo e um cavalo, o que multiplica muito o valor dela. Vou-vos dar um exemplo. Se eu equipar com o cavalo, mais a espada e mais o escudo, esta carta no meu exército dá-me 2, 3, 4, 5 pontos. Aqui em cima estão as cartas especiais, esta aqui é o músico e esta carta é o que define o fim do jogo. O jogo só termina de 2 maneiras, ou quando esta carta é jogada e termina o jogo, ou então quando um jogador tiver o seu exército à sua frente e o total de pontos do exército fizer 20 pontos. E esse jogador ganha imediatamente. E existem várias cartas. Esta carta, por exemplo, é dada uma a cada jogador no início do jogo. Quando se usa o poder dela, vira-se ao contrário e fica inutilizada até ao fim da partida. Elas têm vários poderes especiais que eu vou já explicar, mas primeiro vamos fazer o setup para 2 jogadores. E então como é que se prepara o setup para 2 jogadores? Primeiro, aqui o Deus de Marte, retiram-se 2 e põe-se de lado e os outros 2 vão para dentro da caixa. Esta carta é atribuída ao primeiro jogador. Esta carta é colocada de lado, e eu já vou explicar para quê, a carta de músico, e o resto baralha-se tudo. E portanto, este é o layout para 2 jogadores. Cada jogador tem 3 cartas na mão, as cartas todas foram baralhadas, temos um Deus de Marte para cada jogador, eu jogo a carta especial de primeiro jogador, temos as 4 cartas no meio, temos o músico aqui baralhado nas últimas 6 cartas, vamos colocá-las assim, que é para definir o fim do jogo. Assim, quando nós chegarmos a estas cartas, sabemos que o jogo poderá terminar, ok? Então, como é que se processa? O objetivo do jogo, como já referi, é fazermos aqui o nosso exército. A partir do momento em que jogamos uma carta de uma cor, seja vermelha, verde, azul ou amarela, o nosso exército só pode ser dessa cor. Claro que existem 3 cores neutras, eu tenho até 2 na mão. Tenho os bárbaros, que são pretos, e tenho, neste caso, o médico, que tem aqui o castanho. Bárbaros só posso ter 2 de cada, médicos e artilheiros, que estão aqui de cor branca, só posso ter 1 de cada. Portanto, quais é que são as ações que eu posso fazer? Eu posso trocar cartas da minha mão com a mesa de jogo. Por exemplo, eu tenho aqui uma carta vermelha e quero fazer um exército de cor vermelha. Eu posso me desfazer deste médico e trocar por outra carta vermelha. E já não posso jogar mais, tenho que passar para o meu oponente. E é a vez do meu oponente. O meu oponente pode fazer a jogada que ele bem entender. Neste caso, ele tem aqui um exército azul, ele pode jogar a carta azul. Esta carta está jogada e já não pode sair dali. Ficou com menos uma carta na mão, passa para mim e compra uma carta do baralho para ficar sempre com 3 cartas na mão. É a minha vez.
o que é que eu posso fazer? Eu posso jogar cartas de exército, neste caso cor vermelha, e já só posso fazer de vermelho, esta ou esta, tanto faz. Se tiver uma carta de equipamento na mão, posso também jogar, porque ele permite-me jogar espadas, lanças, escudos e cavalos, portanto eu posso equipar o meu soldado para ficar mais poderoso e valer mais pontos, mas só se tiver a carta na mão. Ou posso usar habilidades especiais, mas nós já lá vamos às habilidades especiais. Vamos supor que já tinha jogado esta carta no turno anterior. Eu queria jogar agora o Bárbaro. O Bárbaro, apesar de poder jogar 2 Bárbaros, este Bárbaro já não o posso jogar. Porquê? Porque este soldado ocupa a posição 1 na minha fila de ataque. Eu já não posso ter outra carta a ocupar a mesma posição. Portanto, temos que conjugar cores e números. Se eu tivesse este Bárbaro, por exemplo, poderia jogá-lo em vez deste, porque este Bárbaro ocupa a posição 5. Se por acaso o meu oponente estiver a fazer a cor azul, eu não posso fazer da mesma cor que o meu oponente. A 2 jogadores isto é fácil. Quando estamos a jogar a 4 jogadores torna-se muito mais complicado e temos que tentar ser os primeiros a jogar para escolher uma cor que nos convenha. Eu joguei este Bárbaro, compro uma carta, passo para o meu oponente e faz de conta que ele passa outra vez para mim. E então quais é que são as habilidades especiais? As habilidades especiais existem 4 habilidades. Esta, que é a carta de comandante do primeiro jogador, permite-me fazer o quê? Eu jogo esta carta, agarro nestas 4 cartas, coloco-as na pilha de descarte e crio uma nova mesa de recrutamento. E esta carta passa para o jogador à direita. Como estamos a jogar a 2 jogadores, é para o jogador da frente. E ele, se quiser, no turno dele, pode fazer a mesma coisa. Depois de passar a carta de comandante para o jogador, eu posso fazer uma jogada normal, ok? Posso recrutar, ou posso jogar soldados, ou equipar equipamentos. Só posso é fazer uma de cada. Ou então posso jogar aqui a carta de Deus Marte, que só posso jogar uma vez por jogo. Portanto, a carta, se não for jogada até o fim do jogo, vale 1 ponto. Quando eu a jogar, eu viro-a, como veem, perder os pontos e ficou a preto e branco. Isto significa que eu vou usar a habilidade e já não posso usar mais. E o que é que a habilidade faz? A habilidade basicamente permite-me deitar a minha mão fora para a pilha de descarte e comprar 3 cartas novas. E passo o jogo. E temos aqui a carta de senador. Faz conta que eu tenho a carta de senador na mão. Eu jogo a carta de senador, aleatoriamente vou roubar uma carta ao meu oponente. Pode ser esta. Fico com ela na mão, passo e o meu oponente, como ficou com menos uma carta, é obrigado a biscar uma carta nova. E por último, o que é que faz a carta de César? Esta carta de César permite-me roubar a carta de comandante. Ou seja, eu posso roubar esta carta ao meu oponente sem ele ter a oportunidade de jogar. Roubo-lhe a carta e fico com ela para mim. Vamos supor que eu tenho esta linha de recrutamento. Portanto, eu tenho um na posição 2, um na posição 1 e um na posição 5. Tudo certo. E, por que não, podemos jogar aqui também um artilheiro. Portanto, cada um tem uma posição diferente. Esta linha de exército é possível, é legal dentro das regras do jogo. Vamos supor que chegámos às últimas 6 cartas de jogo e me sai a carta de músico. Eu posso jogá-la no turno a seguir e terminar o jogo. E se eu a jogar, contamos os pontos. Eu neste caso tinha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E ele tinha apenas 2, eu ganhava o jogo. Ou então, vamos supor que esta carta saía ao meu oponente. Ele tinha a carta guardada na mão e ele tem menos pontos que eu. Se ele não jogar a carta de músico, enquanto eu não tiver os 20 pontos, o que também faz terminar o jogo, e ele, se quiser, não joga a carta de músico. E se o baralho terminar, agarramos na pilha de descarte, baralhamos novamente a pilha de descarte e continuamos a biscar. Ou seja, o jogo só termina se um de nós chegar aos 20 pontos ou se alguém jogar a carta de músico. É uma vantagem muito grande para o jogador que tem a carta de músico, porque só termina o jogo quando ele achar conveniente, quando ele tiver mais pontos. Pessoal, como veem, é um jogo simples, divertido e rápido, até 4 jogadores. Vamos então aos pensamentos finais sobre Lusitânia. Como podem ver, é um jogo rápido, simples e muito portátil. Eu adoro este jogo da Lusitânia. Para mim, é o meu jogo favorito da editora Pitágoras. Ok, é verdade que eu nunca joguei o Quinto Império, portanto não posso ter a certeza absoluta que será o melhor jogo que eles têm, mas para mim, de todos os que eu já joguei, este é o melhor, é um dos meus favoritos. Aliás, às vezes quando vou sair com uns amigos meus e eles me dizem: olha, traz uns jogos para nós jogarmos, para passar o tempo, o Lusitânia está sempre incluído no rol de jogos que eu levo comigo. É um dos jogos que temos jogado muito ultimamente. É um filler que dá para jogadores mais experientes, para começar a aquecer e a ligar o cérebro, mas também é um jogo
que serve para jogadores não muito experientes que querem entrar neste mundo dos jogos de tabuleiro ou dos jogos de cartas. É super fácil de aprender e super divertido. Como já tinha referido, tem um contexto histórico, aliás, o livrinho que aqui vem dentro tem umas pequenas ilustrações a falar sobre Júlio César, os lusitanos, o Império Romano, tem sempre esse contexto histórico que é obrigatório nos jogos da Pitágoras. E eu quero apenas deixar uma sugestão para a Pitágoras, que era fazer uma versão deste jogo, mas com a temática do Asterix e do Obelix. Eu acho que encaixa que nem uma luva. Ou então até um derivado deste jogo, com novas cartas, nova jogabilidade, mas que fosse inserida nesse universo da banda desenhada do Obelix. Eu acho que iam agarrar um novo rol de fãs, os fãs da banda desenhada, fica a minha sugestão. Acho que este jogo é excelente a partir de 3 pessoas para 4. Porquê? Porque isto depende muito da proatividade dos jogadores. Portanto, se nós estivermos a jogar apenas a 2 jogadores e um dos jogadores estiver a jogar muito na defensiva, nós somos obrigados a fazer jogadas que não queremos para mudar a mesa de jogo e as cartas estarem sempre a fluir e a rodar na mesa. A 3 e 4 jogadores isso não acontece. É muito mais caótico, mas o jogo não para e é muito mais rápido e está sempre a acontecer qualquer coisa. A 2 jogadores é super divertido na mesma, mas tem esse problema. Se estivermos a jogar com uma pessoa que está muito na defensiva, o jogo não é tão fluido. Recomendo, é um filler, na minha opinião, é obrigatório, é muito, muito divertido. Não se esqueçam de subscrever as nossas redes sociais, acompanhem o nosso Instagram, o nosso Facebook e o nosso Twitter e passem também pelo site da editora Pitágoras, pesquisem os jogos que eles têm à venda, são muito, muito interessantes e vale bem a pena. Não se esqueçam de dar o vosso apoio, subscrevam o nosso canal e carreguem no sininho para receber notificações sempre que fazemos um vídeo novo. Bons filmes, boas leituras e bons jogos. Até à próxima!